Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob. O Ministério Público Federal de São Paulo decidiu partir para cima de vez da Jovem Pan. E aí o Nicolas Ferreira decidiu escrever bobagem, enfim, é normal dele, mas é sempre bom a gente estar observando e trazendo aqui algumas reflexões sobre isso. E falarei também do apresentador da Atena, que foi divulgado pela Folha, que está animado aí, enfim, que está animando também o PDT com candidatura ou pré-candidatura, digamos, a prefeito de São Paulo, e ele promete não queimar etapas. Vou trazer aqui fala do presidente, do PDT lá na capital, São Paulo, também do Lupe, que é presidente, mas nesse momento está afastado por ser ministro da Previdência. Mas antes quero agradecer. A gente está quase alcançando 169 mil inscritos, então se você chegou, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, manda o joinha pra cima. Se não gostar, faz parte, manda o joinha pra baixo, comenta, compartilha, para que mais pessoas venham pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Então é o seguinte, vamos começar aqui falando do Ministério Público Federal de São Paulo, que ajuizou nesta terça, dia 27, uma ação civil pública que pede o cancelamento das outorgas de radiodifusão da Jovem Pan e a aplicação de uma multa de 13 milhões e 400 mil reais contra a emissora. Segundo o Ministério Público Federal, a Jovem Pan deve ser responsabilizada por lesar a sociedade brasileira ao disseminar de forma sistemática conteúdos com desinformação e discursos de incitação a atos antidemocráticos. E diz mais aqui que uma recomendação expedida pelo MPF de São Paulo, a CGU, que é a Controladoria Geral da União, pede para a Jovem Pan ser alvo de processo administrativo que declare a emissora, vejam bem, inidônea para contratar com a administração pública. A Jovem Pan, no caso, não poderia receber verbas publicitárias oriundas dos cofres públicos. É claro que é uma decisão polêmica, é uma decisão em que mesmo muitas pessoas que discordam radicalmente da postura da Jovem Pan olham isso aqui com algum receio. Poxa, será que esse é o melhor caminho? Você vir aqui e simplesmente, não apenas a questão da multa. Você fala na multa faz parte, como se fosse ali uma punição, mas quando traz aqui, que é de você ir lá e pedir o cancelamento, das outorgas de radiodifusão, isso aqui realmente é um precedente que alguns podem comemorar agora, mas isso aqui pode abrir espaço aí para algumas lamentações no futuro. Então é preciso ter calma para não sair, enfim, empolgando e eventualmente comemorando porque não gostou do Jovem Pan, ou simplesmente detonando porque achamos isso aqui um radicalismo que deveria ser evitado. Então eu prefiro ter o equilíbrio, ouvir aqui os vários lados a respeito desse assunto, principalmente juristas que não são bolsonaristas, mas que também não são assim, que não emitem opinião por serem anti-bolsonaristas, mas sim emitem opiniões baseado na questão ali jurídica. Agora, o que não dá é para ver figuras lamentáveis, vergonhosas, como o seu Nicolas Ferreira, deputado federal, que eu custa acreditar que foi o mais votado em 2022. Ele foi lá, é negócio de lacração barata na rede social, mas assim, ele ficou famoso assim, se elegeu e não dá sinais de que vai mudar, mesmo agora sendo um deputado pago com dinheiro público para trabalhar e não para ficar com algumas posturas que particularmente eu lamento. Vamos pegar aqui o que ele postou na rede social sobre isso. Ele pegou, fez um print na matéria da Folha que fala sobre isso, publicou nas suas redes e escreveu: e há quem diga que o Bolsonaro iria voltar com a censura. Daqui para frente é só para trás. Primeiro, vamos lá, quando ele fala voltar com a censura, tem uma galera que segue o Nicolas deve ter ficado triste quando leu isso aqui, porque tem uma galera que não admite que tivemos no Brasil ditadura militar com censura. Então quando ele fala voltar com a censura, muitos não perceberam, mas aqui tem por parte dele talvez o reconhecimento de que nós já tivemos, o que é óbvio, mas tem gente que nega, que já tivemos censura no Brasil. Aí quando ele fala daqui pra frente, só pra trás, ele acreditou, ok, não quero nem entrar nesse detalhe, quando ele falar quem diga que o Bolsonaro dá a entender de que, não foi com ele, foi com o Lula. Aí alguém tem que avisar algo importante pro Nicolas Ferreira, porque o seguinte, o Ministério Público Federal, mesmo sendo de São Paulo, quem que é o chefe do Ministério Público Federal? É o senhor Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Quem que indicou o Augusto Aras, que foi aprovado pelo Senado? Sim, mas quem que indicou? Messias Bolsonaro, em 2019. Bolsonaro gostou tanto, claro que foi engavetando, tudo que ele fazia ali que poderia complicar, o Aras foi engavetando. Em 2021, o Bolsonaro reconduziu o Augusto Aras para o posto de PGR. Então, Augusto Aras é o chefe do Ministério Público Federal
que lá o de São Paulo, então, é que tá com essas coisas aqui vinculadas à Jovem Pan. E aí, Nicolas Ferreira, vai criticar o Aras? Ou não? Vai só tentar passar a ideia de que isso aqui é culpa do governo que assumiu? Então vamos ver, né, o que vai acontecer, e quero saber até a opinião de vocês em relação a isso. Como eu disse, é um caso bem polêmico. Bom, vamos falar agora do Datena. Será que vai mesmo ser candidato? A Folha divulgou que o apresentador será a estrela de um ato do PDT na noite de sexta, dia 30, para marcar sua filiação ao partido, que quer lançá-lo na corrida à Prefeitura de São Paulo em 2024. O evento é tratado como uma espécie de lançamento da pré-candidatura. Ele que nos 8 anos, aqui vai destacar a matéria, nos últimos 8 anos, já desistiu de 4 candidaturas. Dessa vez sinalizou a integrantes do partido que irá até o fim, o que tem empolgado a legenda do ex-presidenciável Ciro Gomes. Questionado pela reportagem, no entanto, o jornalista demonstrou cautela e confirmou para sexta apenas a filiação. E disse, no mais, depende do partido. E diz que desta vez, sem queimar etapas, respondendo primeiro sobre a eventual candidatura e falando ali, né, que está animado com a possibilidade. E quando ele fala que depende do partido, não é que ele já está desistindo, é que ele está certo. Que ele não pode chegar se dizendo candidato. A gente até sabe que é uma decisão que, né, depende da pessoa, que não adianta o partido impor. Você vai ser candidato sim, não. Depende dele também querer, né, de tudo aquilo que envolve uma candidatura. E depende, claro, também do partido, naquilo que não basta só a pessoa querer. Depende das alianças, da construção que for feita, enfim. Então, ter cautela nesse momento eu acho que é importante. Eu já disse que eu acho que o Datena, se for candidato realmente, ele tem grandes chances de ganhar as eleições, porque ele consegue votos. É um cara do povão, tá aí na televisão, no rádio já há muitos anos. Ele tem simpatia de eleitores que se dizem que no Brasil é uma confusão de direita, esquerda, de centro-direita. Então ele tem simpatia de quem se diz de direita, centro-direita, né? Tá no PDT, um partido de centro-esquerda que atrai votos do chamado campo progressista. E o Datena é um cara que você pode discordar de algumas falas, de alguns posicionamentos dele, mas é um cara que defende pautas mais sociais. O próprio Lupe disse isso várias vezes, o Ciro já disse isso lá atrás, Antônio Neto, presidente do PDT na capital, também tem falado. E assim, tanto é que é bom lembrar que talvez tem progressista falando assim, mas é um absurdo o Datena ser cogitado como um candidato num partido progressista. O Boulos queria o Datena como vice em 2020. O Datena disse isso numa entrevista ao vivo. O Boulos estava na tela ao lado, só engoliu seco e ficou caladinho, não desmentiu. Recentemente, né, teve aí um vídeo que vazou de uma reunião, o Datena na casa do Boulos, tomando cerveja, todo mundo tranquilo, vinho na mesa, numa conversa que durou mais de 5 horas. Então o Datena, sim, ele pode ter uma fala, uma postura ou outra aqui que a gente discorde num ponto ou outro, mas, né, não dá para negar que ele tem sim uma fala muito focada também no social e acabaria, eu acho, atraindo muitos votos, indo para o segundo turno numa eleição que pode ser muito, digamos assim, né, fragmentada, com vários candidatos aí, indo para o segundo turno, o Datena consegue ampliar mais, o que é importante para conseguir uma vitória no segundo, porque senão o Boulos, por exemplo, em 2020, né, foi muito bem no primeiro turno, foi para o segundo, mas ampliou pouco, porque o voto do Boulos fica muito concentrado no campo progressista. Então, para você vencer uma eleição, ainda mais lá na capital, né, em todo lugar, você tem que conseguir ampliar, senão você esbarra naquilo que tem sido, que aconteceu com o Boulos, né, nessa única vez que ele tentou lá a prefeitura, com o Freixo, nas várias vezes que ele tentou prefeitura e governo de estado, o próprio Haddad enfrentou isso lá em 2016, depois 18 tentando a presidência, depois agora em 22 tentando o governo do estado de São Paulo. Aqui vai dizer que o ato festivo será na sede municipal da Legenda, no Jardim Paulista, Zona Oeste. Aqui vai trazer, por exemplo, olha, vejam bem a empolgação do pessoal. Dirigentes do PDT que conversam com o apresentador dão como certa a participação dele na disputa. O presidente nacional, Lupe, já o trata como futuro primeiro prefeito trabalhista da história da cidade. O presidente municipal, Antônio Neto, diz que quando a Datena a sigla vai jogar a Série A. Aqui vai lembrar que a disputa já conta com o candidato à reeleição, Ricardo Nunes, que inclusive deve receber o apoio de Bolsonaro, com os deputados federais Boulos, do PSOL, que deve ser apoiado pelo Lula, e Tabata Amaral, do PSB. O MBL está avaliando se vai lançar o Kim Kataguiri ou algum outro nome por lá. Vamos ver o que tem aqui de mais, né, importante. Vai falar que ele está no Brasil Urgente da Band. Aqui já vai lembrar de novo que ele já desistiu outras vezes, né, trazendo aqui meio que um resumo das outras desistências, mas vamos aguardar. Outro ponto importante. Aqui fala que ele, né, tem uma trajetória política interessante, curiosa, né, digamos assim.
e que não deixa de ser também algo que acaba colando nele a imagem de alguém não confiável, porque ele já foi do PT 23 anos, depois ele passou por vários partidos, MDB, estava no PSL, foi pro PSC, aí cogitou ir pro PSD, é uma confusão realmente a vida partidária dele, que em 2022, ponto polêmico, se encontrou com o Bolsonaro, mas também com o Lula, porém todo mundo divulga só a imagem dele com o Bolsonaro, de óculos escuros ali lá no Planalto, mas ele dias depois se encontrou com o Lula, o que não teve a mesma repercussão, sem falar que ele chegou a ser cotado como vice de Ciro Gomes, de quem é muito amigo. O Ciro já foi lá várias vezes e é sempre muito bem recebido no seu programa. Então vamos ficar atento para ver se de fato o Datena vai de novo blefar ou se agora é realmente para valer. E eu quero saber a opinião de vocês. Acham que desta vez é para valer a candidatura do Datena? E se for candidato, acham que ele realmente tem chance ou não? Acham que ele nem candidato vai ser e se for, não tem chance alguma? Deixa aqui a opinião de vocês, é sempre muito importante. Quem puder, compartilha esse vídeo, vamos trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor.